Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Paulo Pinheiro traduzindo Aristóteles. Como capturar em português a mensagem de um filósofo grego antigo? Para muitos que traduzem esse tipo de texto, talvez a resposta seja meio óbvia, dando à linguagem desse filósofo um verniz filosófico. Lendo a tradução que Paulo Pinheiro fez da Poética de Aristóteles, foi nisso que pensei, em como ela segue essa linha segundo a qual toda escrita filosófica antiga deve, ao ser traduzida, receber um tratamento assim de certa pasteurização e uniformização, para se encaixar numa dicção que a gente entende ser a do grande filósofo. A atenção ao ponto de partida, com as suas especificidades, acaba sendo menor do que a atenção ao ponto de chegada. Importa menos como é de fato o estilo na fonte e mais como ele deve surgir na ponta final. É verdade que Paulo Pinheiro admite logo de saída na introdução que a sua tradução da poética seguiu um caminho conservador e muitas vezes se apropriou das soluções de outros tradutores. Apropriar-se do que foi feito antes, claro, não só não é um problema, como é ainda inevitável, porque ninguém traduz no vazio. Mas no caso do seu trabalho, ao me ver essa apropriação mais extensa que ele admite com muita honestidade, parece corresponder a um desejo de dar continuidade àquele ciclo de traduções no formato já consolidado. A tendência, no final, é traduzir mais outras traduções do que o próprio texto, não por desconhecimento da língua original, mas pelo interesse maior, superlegítimo, de dialogar com o debate do seu tempo. A tradução que Paulo faz da poética, se tivesse apenas essa característica principal, seria uma tradução correta, ainda que um pouco decepcionante. Seria um Aristóteles filtrado segundo a prática padrão meio consensual entre os especialistas, sem que eles precisem falar sobre isso ou tomar consciência de que suas escolhas existem em meio a uma pletora de escolhas. Para mim, a tradução da poética feita lá atrás pelo português Eudoro de Souza, que por décadas foi referência em nossa língua, já era ela mesma um exemplo desse tipo de abordagem. Mas o trabalho de Eudoro não tem o que, a meu ver, é o problema principal da tradução de Paulo. A falta de consistência e a presença de alguns equívocos nas escolhas e soluções do grego. Só de ler a introdução, antes mesmo de passar à tradução, é possível perceber uma abordagem confusa e errática, que reaparece na versão em si. O conceito de mimesis, por exemplo, que é fundamental na poética. Paulo comenta sobre a tradução desse termo duas vezes na introdução. Primeiro em uma nota e logo na página seguinte no próprio corpo do texto, e depois numa outra nota, já na tradução. Mais do que essa abordagem, que achei desorganizada, o que me chamou a atenção foi a falta de aprofundamento em relação ao que mimesis significa. Paulo fala das dificuldades inúmeras de se traduzir essa palavra, de que deveria constar num dicionário de termos gregos intraduzíveis. Apresenta também algumas possibilidades para o português e outras línguas, e esclarece que, para traduzir mimesis, optou por usar mimese e produção mimética, e para o verbo cognato, mimetizar e realizar mimese. A justificativa é de que o termo mimese é apenas a vernaculização do grego mimesis, e que assim o parentesco fonético fica mantido. Ok, não discuto a escolha, legítima e feita já por outros. Trai, por um lado, um filosofês mais nosso do que aristotélico. O problema maior, contudo, é a falta de consistência e coerência. Outro termo fundamental na poética, como a gente sabe, é mitos, o mito, a história, a trama, que também recebe traduções variadas. Paulo optou por enredo, mas seria possível perguntar por que não mito, como ele fez com mimese, se a ideia é ficar colado ao grego ao verter esses conceitos. No final das contas, o que Paulo muitas vezes faz, na minha opinião, é não só elaborar, desenvolver, complicar um Aristóteles, que no original é mais simples do que parece em português, mas também deixá-lo em vários momentos mais confuso. O texto truncado e elíptico da poética não pode ser invocado como justificativa. Acho que ele pede justamente por isso um tratamento mais seco e direto. Resumindo, Paulo faz uma opção legítima pela versão conservadora e dignificante, entre aspas, presa à tradição tradutória e à fortuna crítica, mas falha, a meu ver, em relação à coerência e uma atenção maior ao grego. Dá para ver isso já no primeiro parágrafo. No texto de Aristóteles está sobre a arte poética, falemos. Mas Paulo traduz usando da arte poética, eis sobre o que falaremos.
Aristóteles anuncia que vai falar de como deve ser a criação, se a poesia há de ser bela, mas Paulo traduz empregando, se a composição poética se destina à excelência. Nenhum problema em usar composição poética para o grego poiesis, mas se destina à excelência é uma afetação desnecessária. Além do mais, não fica claro porque nas notas Paulo aborda alguns conceitos e ignora outros. Poiesis e poietique não merecem nota aí, nem o famoso jogo com o sentido original de poietes lá no capítulo 9. Dynamis, outro termo central nesse primeiro parágrafo, que Paulo traduz por função, fica igualmente sem nota. Mais um exemplo, ainda desse mesmo parágrafo. Aristóteles diz que vai abordar a arte poética começando primeiramente pelas coisas primeiras. Paulo traduz por começando pelos princípios básicos. Tudo bem traduzir o neutro plural ton próton, coisas primeiras, por princípios básicos, dentro daquela linha filosofante que mencionei. Mas por que omitir o advérbio próton, primeiramente? Em nota ele diz que a repetição cria dificuldade. Será? A dificuldade não é falsa? Não decorre talvez de um prurido nosso em relação à repetição de um mesmo termo num curto intervalo? Talvez um filósofo hoje não devesse escrever assim, mas Aristóteles escreveu, começando primeiramente pelo que vem primeiro, e não começando pelos princípios básicos. Parece um detalhe, mas não é. Outro exemplo, nos capítulos 2, 3 e 6, Aristóteles usa mais de uma vez as formas participiais gregas pratontes e drontes, que querem dizer que agem, que atuam. Paulo traduz ora por personagens em ação, ora por personagens que atuam ou que agem, ora ainda por personagens que dramatizam ou mesmo por ações dramatizadas. Só que Aristóteles não diz que se trata de personagens ou de ações. Deixar no português apenas pessoas, figuras que atuam ou simplesmente agentes, talvez fosse uma solução melhor, porque abre espaço para se perceber que esses particípios podem estar falando também da atuação dos atores, da mimese ou imitação como performance dramática, aquele modo que distingue a tragédia da épica, o teatro da narração. De novo, parece um detalhe, mas não é. O equívoco fica claro quando no capítulo 6, logo antes de mencionar o espetáculo como uma das partes da tragédia, Aristóteles diz: uma vez que é atuando que efetuam a mimese. Atuando é como eu traduziria pratontes aí. Paulo traduz, uma vez que são personagens em ação que efetuam a mimese. Os personagens, claro, estão implicados, mas a referência é principalmente aos atores que representam os personagens. Se deixarmos só atuando, sem especificar, vamos traduzir melhor. É o que o próprio Paulo faz numa passagem mais para frente desse mesmo capítulo 6, quando diz: não é para constituir caracteres que aqueles que atuam se dedicam à mimese. Aqueles que atuam está perfeito aí, porque não diz mais do que Aristóteles disse. São essas imprecisões e a falta de um ajuste fino maior que incomodam. Ainda no capítulo 6, há outras soluções que me pareceram confusas, num curto espaço de 5 linhas. Organização do espetáculo traduz ópseos cosmos, e logo em seguida, organização dos metros traduz metron síntesis. Ou seja, organização traduz primeiro cosmos e depois síntesis. Por que não diferenciar os termos? Por que não traduzir síntesis por composição, a composição dos metros? Em nota, Paulo explica a opção por organização, mas não fala nada da confusão, com sua tradução para cosmos. A coisa se complica mais porque no mesmo trecho ele traduz melopoia, música, por composição do canto. Há outros problemas que pude perceber e exigem um pente fino. Indico mais alguns com o intuito de colaborar para o aperfeiçoamento do trabalho em futuras edições, se é que isso já não ocorreu, porque a que consultei é a primeira, de 2015. Comasden não tem o sentido de estar possuído, mas de fazer folia. Symbainei não é estar reunido, mas suceder, acontecer. Syllogisdestai é inferir e não elaborar raciocínio. Eutelesтерoi significa mais vulgares e não menos elevados. Komoidopoioi e tragoido didaskaloi não são exatamente produtores de comédia e tragédia. No contexto, o termo produtor pode dar a ideia errada, porque Aristóteles está falando dos criadores de comédia e dos diretores dos coros da tragédia, funções que eram distintas do que entendemos hoje por produtor em português.
Fica difícil também concordar com a tradução, por exemplo, de pathos por comoção emocional. Mais grave ainda, a definição de peripécia ou reviravolta está mal traduzida. Há sim alguma dificuldade no grego, mas do jeito que Paulo traduz, ela parece ser algo diferente do que Aristóteles diz ser. Paulo formula assim a definição: modificação que determina a inversão das ações. Mas a ideia mais correta parece ser modificação no sentido inverso ao das ações efetuadas. Como aponta Stephen Halliwell, na definição de peripécia está o elemento fundamental do inesperado, do contrário à expectativa dos agentes, e isso a tradução não capta. De novo, não é pouca coisa. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.